Olá, amados irmãos, a graça e a paz a todos os irmãos e as irmãs. Eu sou o irmão Marcos, congrego na Igreja Batista e quero, nesse momento, fazer a ministração da nossa escola bíblica dominical, o qual nós estamos estudando sobre a angelologia, doutrina dos anjos. Estamos na sexta lição, o qual eu sou um dos professores da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Claro que também temos o nosso irmão Henrique, mas nessa oportunidade, desde já eu quero fazer uma oração, louvar a Deus com algumas palavras, e nós vamos entrar nesse estudo maravilhoso que vai falar sobre o ministério especial dos anjos, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos encontramos aqui nesse momento para louvar ao Senhor, engrandecer pela sua majestade, pela sua glória, pelo seu poder. Senhor, eu quero pedir a direção do teu Espírito na minha vida. Sabemos, Senhor, que tudo é governado pela sua vontade e pelo seu querer. Amém. Meus irmãos, então nós vamos falar neste dia de hoje, vamos falar o ministério especial dos anjos, né? Qual que é a função que os anjos foram criados, a que favor que eles estão diante de Deus, o que eles fazem, qual que é as obras que é executada pelos anjos. Isso nós vamos entender. Então eu quero aqui ler a palavra de Deus no livro de Salmo 148, do versículo 1 ao versículo 14. Salmo 1, 14. Livro de Salmo. Salmo 148. Versículo 1, que diz assim: Louvai ao Senhor, desde o céu louvai nas alturas, louvai todos os seus anjos, e louvai todo o seu exército celestial. Louvai, ó sol e lua, louvai todas as estrelas reluzentes. Louvai os céus dos céus, e águas que estão sobre o céu. Louvai o nome do Senhor, pois mandou ele, e logo foram criados, e os estabeleceu para sempre. Ele deu uma lei, e o que não mudará. Louvai ao Senhor desde a terra, e nos mostrou nos monstros marinhos e todas as profundezas do oceano. Relâmpagos e saraivas, nuvens, neve e nuvens, ventos e tempestades executam a sua vontade. Montes e todos os horteiros, árvores frutíferas e todos os cedros, e feras de todos os gados e répteis, as aves voadoras, os reis da terra e todos os povos, governantes e todos os juízes da terra, jovens e donzelas, velhos e crianças. Louvai o nome do Senhor, pois o seu nome é exaltado, e a glória está sobre a terra e o céu. E ele também exaltou o poder do seu povo, e o louvor de todos os seus santos, e os filhos de Israel, e o povo lhe chegando em louvor ao Senhor. Amados irmãos, lendo este salmo maravilhoso, o que mais Davi fala a respeito desse salmo é louvor, adoração a Deus. E nós vemos aqui que o versículo 1, Davi vai dizer, louvai ao Senhor. E do versículo 2 em diante, primeiro versículo, Davi já começa
que os anjos estão diante de Deus, louvando eles, e os seus exércitos celestes estão lá adorando a Deus. Se nós corrermos todo esse texto, todo este capítulo, nós vamos entender que tudo que Deus fez é para louvor dele, né? Davi vai dizendo aqui que as águas que estão na terra, no céu, os animais, os corpos celestes, o mar, os animais, tudo louva a Deus. Por isso, aqui uma coisa interessante que eu achei interessante aqui no versículo 8, ó, o relâmpago e saraiva, neve e nuvens, ventos tempestuosos, executam a sua vontade. Quer dizer, até nisso, até essas coisas catastróficas que acontecem no mundo, tudo é para adoração ao Senhor. Tudo foi feito para a sua adoração. Então agora vamos no texto devocional, que é Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 12. Apocalipse, capítulo 7. Depois destas coisas, olhei e vi uma grande... Depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, e todas as nações, tribos, povos e línguas estavam em pé diante do trono, perante o Cordeiro. O Cordeiro, trajando-se compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Aqui, irmãos, nós vamos ver o contexto deste capítulo, do capítulo 9 até o versículo 17. Nós vamos entender que tudo aqui está prestando adoração ao Senhor, né? Em especial, se nós entendemos no versículo 9, que esses que vieram de vestes brancas são os que vieram da grande tribulação e estavam ali adorando a Deus e adorando a Cristo, que estava sentado sobre o trono, né? O qual ele vai dizer que é o Cordeiro de Deus. Quer dizer, o Cordeiro é Cristo, porque se nós voltamos, o Cordeiro de Deus que morreu para levar o homem à salvação é através da morte do Cordeiro, através de Cristo. E também quando João Batista estava ali, quando ele saiu da Judéia, que ele foi executar o trabalho do Senhor em trazer ali o ministério de Cristo, João Batista vê Jesus vindo e levanta os olhos e diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo 10, e clamaram com grande voz: a salvação ao nosso Deus está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam em pé ao redor, e todos os anjos que estavam ao redor do trono e dos anciões, e os 4 seres viventes, eles se prostravam diante do trono e sobre os seus rostos adoravam a Deus. Então ali estava um trono, nesta visão que João via, né? E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciões e os seres viventes, eles se prostravam e adoravam a Deus e ao Cordeiro, e dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graça, honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então aqui nós temos algo claro, né? Que os anjos estavam ali, junto com aqueles que vieram da grande tribulação, os corpos celestes, tudo ali estava prestando honra, adoração ao Senhor. Versículo chave: louvai todos os anjos, louvai todas as suas regiões celestiais. O alvo dessa lição: levar o aluno a compreender que os anjos são ministros de Deus,
para cumprir a sua vontade. Então, os anjos, eles foram criados para adorar a Deus e para executar as obras do Senhor, aos mandados do Senhor, né? Nós vamos entender mais na frente qual é o significado de anjos, qual nós já aprendemos também nessa lição. E não agentes de satisfação de desejos do homem, quer dizer, os anjos não foram criados para receber adoração humana, né? Mas e também eles não foi feito para satisfazer os nossos desejos. Não, anjo não está para executar ordem humana. Ele está para executar as ordens simplesmente do Senhor. Esse é a atuação da criação dos anjos. Introdução dessa lição. Além do ministério desenvolvido pelos anjos, mencionado na lição anterior, destacamos algumas funções exercidas por eles. Embora sejam sempre à disposição do Senhor para cumprir aquilo que é determinado. Não há tarefas que desempenha rotineiramente. Os anjos adoram e louvam a Deus. No lugar da sua habitação, os anjos não são inativos. Os anjos não são inativos. Enquanto eles estão lá adorando a Deus, eles estão executando as ordens do Senhor, as ordens de Deus, né? Por mandado do Senhor. E uma das suas principais atividades é a adoração ao Senhor. Ele é digno de louvor e adoração. E todas as suas criaturas, por meio do salmista, proclama dizendo: louvai todos os anjos, louvai todas as legiões celestiais. Está lá em Salmos 148, versículo 2. O nosso Pai e também o Filho recebe adoração angelical. Vamos lá ler Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, que vai dizer assim, eu quero ler o versículo 5, que diz assim: pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Outra vez, lhe serei por pai e eles serão por filho. E, novamente, ao inserir o primogênito no mundo, diz que todos os anjos de Deus o adorem. Aqui está algo específico que o nosso escritor desconhecido aos Hebreus, o qual esta carta aos Hebreus, ela foi destinada para os judeus, né? Que era judeus cristãos, e nisso esse escritor ele foca muito em relação a anjos. Até então que o versículo 6, ele diz, e novamente ao inserir o primogênito, quem que é o primogênito? Cristo, né? Não que Jesus é criado, não, Jesus não é criado. Jesus, ele é Deus, né? Ele é Deus. No mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos ali se prostam em adoração a Cristo. Nós temos aí alguns problemas com algumas doutrinas seitas que eles desprezam a adoração a Cristo, desprezam a adoração ao Senhor Jesus, que o único Deus, a única pessoa de adoração é Jeová. Eu estou falando das testemunhas de Jeová. Eles negam isso dentro das Escrituras, né? Negam a deidade, a divindade de Cristo Jesus. Nós precisamos aprender que Cristo é digno de adoração. Nós lemos lá no livro de Apocalipse que ali estão os anjos diante do Senhor, diante do Cordeiro, diante do trono, fazendo prestação, adoração ao Cordeiro que foi morto e ao Deus que vive e reina para todo sempre. Então, o Senhor Jesus, tanto adoração nossa, como também recebe adoração dos anjos. Em Apocalipse, João teve uma visão de uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Diante do trono, diante do Cordeiro, está lá em Apocalipse 7:9, nós lemos, e essa multidão
ajunta-se os anjos e todos adoram a Deus. Quer dizer, esta multidão, aqueles que vieram da grande tribulação, os anciões, os seres viventes, os anjos estão, né, os anjos estão lá em adoração ao Senhor, e também nós também, quando nós estivermos lá com o Senhor, vamos estar todos adorando o Senhor em uma só voz, em um só louvor, em uma só glória. Nem todos os anjos estão ao mesmo tempo adorando e louvando a Deus. Quanto isso é Billy Graham, né? Quem não conhece Billy Graham, né? O maior evangelista que teve em todos os tempos, né? Que como faz falta, né, irmãos? Como faz falta de ter um evangelista como esse nos dias atuais, né? Que pregam o verdadeiro evangelho e anuncia Cristo. Comenta a seguinte: mas os anjos não passam todo o tempo no céu. Quer dizer, os anjos não passam todo o tempo no céu. Não são onipotentes, presentes em toda parte ao mesmo tempo. Portanto, podem estar em um lugar determinado e tempo. O que quer dizer, irmãos? Aqui nós vamos entrar aqui nessa questão sobre o Senhor Deus, né, da onisciência, onipresença e a onipotência de Deus. O que é o Deus onipresente? Deus onipresente é os atributos de Deus, que só Deus tem esses atributos. Onisciência, onipotência e onipresença. Quer dizer, onipotente, não há Deus poderoso como o nosso Deus. O que é onisciência? Deus é conhecedor de todas as coisas, desde o passado, presente e o futuro. Só Deus tem esse atributo, só Deus conhece, sabe desses conhecimentos, quer dizer, do futuro, né? Deus, ele revelou algo que está segundo a sua palavra. Aquilo que está profetizado, aquilo que está determinado nas Escrituras, foi aquilo que Deus nos quis nos mostrar. Claro que tem alguns irmãos por aí que quer prever o futuro das pessoas, quer prever o futuro do mundo, né? Começam a trazer revelações que Deus revelou, que Deus mostrou em sonho, que Deus mostrou... Não, aquilo que está revelado na palavra de Deus é aquilo que Deus nos deixou. Então, a única pessoa que tem a onisciência é Deus, né? E fala aqui da onipotência, né? Que Deus pode tudo, só Ele pode, né? Quanto Ele tem poder de dar vida e também Ele tem poder de tirar. Só Deus pode, só Deus tem poder. Agora, quando fala da onipresença, quer dizer, os anjos, eles executam a obra, as ordens do Senhor, eles só podem estar naquele lugar que foi executado. Agora, Deus onipotente, quer dizer, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ele, como ele está aqui, como ele também está do outro lado do mundo. Isso vai chamar-se onipresença, onipresentes. Portanto, podem estar num lugar determinado tempo. Entretanto, como mensageiros de Deus, acham-se ocupados pelo mundo, cumprindo as ordens de Deus. Mas quanto aos anjos, encontram diante do trono de Deus, de fato, cultuam adoração ao Criador, né? Então, essas ordens executadas, né? Deus é que determina aquele anjo que vai fazer alguma coisa, que vai determinar, executar alguma coisa para Deus, enquanto os outros anjos estão lá adorando, né? Adorando, prestando adoração a Deus. Porque os anjos adoram a Deus? Eles adoram voluntariamente, quer dizer, eles adoram a Deus voluntariamente, sem precisar que Deus o obriga a fazer isso. Quer dizer, eles adoram voluntariamente. Aos que seguiam a Satanás, porque o seu livre escolha fizeram por isso, não adoram e nem servem ao Senhor. Aqui está falando dos anjos caídos, né? Que eles não adoram a Deus, ao contrário, eles trabalham contra Deus.
Mas os que adoram faz parte como criaturas de Deus, reconhece a sua formosura e majestade, estando diante de Deus. Ele o conhece, e que conhece a Deus o adora. Então, quero ler um versículo bíblico aqui, Mateus capítulo 18, versículo 19. O Senhor Jesus, ele vai falar algo maravilhoso quando os anjos que estão diante de Deus, estão diante da face do Senhor, estão ali prestando adoração. O versículo 18:10 de Mateus. Veide, não desprezeis qualquer destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Então, ali Jesus estava colocando em questão de colocar umas crianças, né? E Jesus falou que qual seria o maior no reino do céu. Jesus, aquele que não fazer com uma criança não pode herdar o reino do céu. Então, por isso Jesus, olha, não desprezeis estes pequeninos, quer dizer, as crianças. Pois eu vos digo que os seus anjos sempre veem a face do meu Pai e que estão no céu. Quer dizer, eles estão lá, de vez em quando vêm para executar a obra de Deus, e Deus designa aqueles anjos para executar as ordens do Senhor. O 2. Porque adoramos a Deus? Temos um motivo, mais do que os anjos, para adorá-lo. Os anjos adoram como Criador e Senhor. Então, os anjos, eles foram, numa finalidade, criados para adorar a Deus e executar a obra do Senhor. Eles, como os anjos do Senhor, como Criador e Senhor, nós adoramos como Criador e Senhor e Salvador. E os anjos devem adorar a Deus, mas nós devemos muito mais, porque somos libertos, escravos do pecado. Então nós temos um privilégio muito grande como adorador, porque nós reconhecemos, né? Nós reconhecemos que Deus é Criador e que Ele é majestoso. E também nós temos um privilégio, por quê? Porque Ele nos salvou através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os anjos comunicam os homens o propósito de Deus. Os anjos comunicam, quer dizer, Deus enviava os seus anjos, né, para comunicar aquilo que Deus queria, que Deus quisesse que se manifestasse através daqueles anjos, né? Deus anunciava ali. Bom, já vimos que a palavra anjo significa essencialmente mensageiros. Os anjos servem como ministro de Deus para previr e avisar sobre a situação e calamidades e anunciar o juízo e a proclamação das coisas boas. Então, os anjos, a palavra termo anjo quer dizer mensageiros de Deus, né? Nós dizemos que nós também somos anjos, como mensageiros. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo um mensageiro do Senhor, estou aqui transmitindo a palavra de Deus como mensageiro. Assim também a palavra anjo quer dizer mensageiro. E nós vamos ver alguns textos bíblicos aqui, dentro da palavra de Deus, que Deus enviou aqueles anjos como uma mensagem para os seus servos e para as suas servas também. Quando Deus determinou a destruição de Sodoma e Gomorra, enviou 2 anjos para avisar Ló do seu propósito, né? Quando o Senhor enviou aqueles 2 anjos, aonde estava Ló, lá na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus anunciou através daqueles anjos que iria trazer um juízo sobre Sodoma e Gomorra, o qual até esses anjos tiraram Ló e sua família ali da cidade de Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis capítulo 19. Deve ter sido também um anjo que deu a Jacó a notícia do seu novo nome, devido à sua persistência. Já não te chamarás Jacó, mas sim Israel, pois assim cumpristes e lutaste com Deus como homens e prevaleceste. Isso aqui está em Gênesis capítulo 32,
quando Jacó ele vai passar o vale de Jaboque, né? E nesse momento ele tem ali uma luta, pois a Bíblia vai dizer que era homem, né? Mas só esse homem era uma manifestação de anjo, né? E ali lutou com ele a noite toda, o qual feriu-lhe a sua coxa, e qual Deus mudou o seu nome para Israel. Foi aí nesse momento que veio o nome da nação de Israel, o qual também nós conhecemos. Desse modo, os anjos confirmavam a Jacó o propósito em fazer a descendência de Abraão numa grande nação. Quer dizer, esses anjos foram enviados para executar uma mensagem da parte de Deus, o qual foi para Jacó. Um anjo também revelou a Paulo aquilo que havia destinado, quando estava em um navio prestes a naufragar, garantindo o livramento, e também todo do navio, naquela tempestade. E o anjo disse: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. Eis que Deus, por sua graça, e de todos os quantos navegam contigo. Irmãos, se nós olharmos aqui esse Atos capítulo 27, nós vamos entender que Paulo estava preso, né? E havia ali uma tripulação, o qual, quando eles estavam em alto mar, houve ali uma tempestade muito grande, até então que o marinheiro que comandava o barco, ele estava se garantindo no seu navio, o qual o Senhor até falou com Paulo, falou assim: olha, vai acontecer algo terrível durante esta, mas aí Paulo falou assim, através do Espírito Santo, que nenhum daqueles iam se perder, né? Então o anjo disse: não temas. Quer dizer, falou para Paulo: é preciso que compareça perante César. Eis que Deus, por sua graça, de todos quantos navegam contigo. Os anjos aparecem em atividade no surgimento de novas épocas e desenvolvimento da história. Eles ajuntaram em louvor quando a terra foi criada. Está lá em Jó, capítulo 38, versículo 6. Quando tudo foi criado, claro que os anjos, eles foram criados primeiro que tudo. Os anjos foram criados, menos Cristo. Jesus não foi criado. 38, versículo 6 diz assim: e sobre que estão fundadas as suas bases, o que assentou a sua pedra de esquina. O versículo 7: quando as estrelas da alva, ajuntando, alegrando-se e cantando, e todos os filhos de Deus jubilaram. Quer dizer, adoraram a Deus. Aqui ainda não existia a raça humana. Deus ainda não tinha criado os seres humanos. Ele tinha criado sim os anjos. Quando fala filhos de Deus, ele estava falando especificamente dos anjos que estavam ali jubilando ao Senhor, adorando ao Senhor. Eles estiveram envolvidos na proclamação da lei mosaica, né? Tá lá em Gálatas capítulo 3, versículo 19 e Hebreus 2:12, quando foi dado a lei lá por Moisés, lá no capítulo 20 de Êxodo, os anjos, né, vieram ali para proclamar, né, a lei mosaica. Eles estiveram ativos nos primeiros eventos de Cristo. Vamos entender? Mateus, capítulo 1, versículo 20. Quando Maria recebe a visita de um anjo, que ela iria ficar grávida e daria o primogênito, que daria um filho, e este filho seria Cristo. O versículo: portanto, isso, em sonho, apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe Maria como a tua mulher, porque ela foi gerada pelo Espírito Santo. Então, aquele anjo foi anunciado, foi levar a mensagem para Maria,
que ela ficaria grávida, que ela ficaria gestante, até então que ela, mas Senhor, eu não sou casada, quer dizer, eu não sou casada, eu sou desposa do meu marido, quer dizer, e aí nesse momento, aí falou que ela seria grávida do Espírito Santo. Aí tem outra passagem bíblica aqui, que fala Mateus 4,11, quando Jesus é ali tentado no deserto e vieram os anjos e serviram a Cristo. Eles estão envolvidos nos eventos relacionados à sua segunda vinda. Quer dizer, os anjos vão fazer parte do arrebatamento da igreja, né? Quando Cristo vier em sua glória, quando acontecer o grande dia do Senhor, os anjos vão estar em perfeito trabalho para auxiliar o Senhor nesta obra gloriosa, que vai ser o maior evento de toda a história da humanidade, que está lá em Mateus, capítulo 25, Mateus, capítulo 25, e o seu versículo 31, que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, se assentarão no trono da sua glória. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu, e com grande brado, e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus vier em glória, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, quer dizer, pois o Senhor descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo e com som de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O 3. Os anjos executam o juízo de Deus. Até agora nós estamos falando que os anjos são como mensageiros de Deus, né? Só que aqui, aos textos bíblicos que nós vamos usar aqui, vai falar que os anjos estão para executar o juízo e a ira de Deus sobre a terra e sobre os homens. Aí nós vamos arrumar algum questionamento de algumas pessoas. Poxa, como é que vocês pregam um Deus que é amor, que mata, que fere, que faz tudo isso? Não. Deus, ele é amor. Mas do outro lado também, ele é justiça. Ele é um Deus justo. Por isso, esses textos que nós vamos ler aqui, já aconteceu e vai acontecer. É o que está prestes para vir sobre a terra. Vai ser coisas terríveis. Então, os anjos executam o juízo de Deus. Quer dizer, são anjos enviados por Deus para executar uma ordem do Senhor. Se Deus decretou, se Deus pediu para executar, eles têm que fazer por ordem do Senhor. Os anjos são agentes da justiça de Deus. Executam o juízo sobre o indivíduo e sobre as nações. Na destruição de Sodoma, quando a destruição de Sodoma, os anjos disseram a Ló que Deus havia enviado com ordem